Graça e paz, amada igreja, amém. Que bênção podermos estar juntos em comunhão, apresentando o nosso coração no altar de Deus para adorá-lo, para exaltá-lo sobre todas as coisas. Que alegria é podermos estar com o propósito de abrir o nosso coração para ouvir a voz do Santo Espírito falar a cada um de nós por meio da sua palavra. Eu confesso que para mim sempre há um motivo de alegria estar na casa do Senhor. Como diz o salmista no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É um privilégio para a minha vida, para a sua vida, a gente poder desfrutar desse tempo que Deus nos concede. Que bom termos amigos aqui nesta noite, queridos que nos visitam. Não sei se tem alguém pela primeira vez. Há alguém pela primeira vez? Levante a mão, quero apresentá-lo. Ninguém? Mas temos queridos que estão vindo com a gente. Muito bom ter a presença de cada um de vocês. Sinto-se muito bem na casa do Senhor. E que o nosso coração possa estar desfrutando daquilo que Deus tem preparado para nós nessa noite. Quero falar sobre o tema, a real necessidade de um Salvador. Vou usar o texto de Efésios capítulo 2, o verso 1 ao 5. Efésios capítulo 2, o verso 1 ao 5. E vamos pensar neste tema, a real necessidade de um Salvador. Se você pode se colocar em pé, em reverência à leitura da palavra de Deus, vamos assim o fazer. Os que não têm a Bíblia, podem acompanhar na tela, está projetado. Todos podem então estar acompanhando a leitura do texto. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Amém? Vamos orar. Pai, aqui nós nos encontramos diante da Tua palavra. Palavra viva, eficaz, que discerne o mais íntimo do nosso coração. E desde já pedimos que o Teu Santo Espírito tenha a liberdade de falar aos nossos corações nessa noite. Queremos ser edificados por Tua palavra. Queremos crescer na fé em Cristo. Queremos conhecer mais do Senhor e dos Teus propósitos. E peço por aqueles corações que ainda não entenderam a voz do Senhor ou não escutaram a Tua voz, que possam abrir o seu coração nesta noite para Ti. E receber esta palavra viva, que transforma, que muda a nossa história e que nos revela esse Deus tão grande de amor por cada um de nós. Abençoe e aplique esta palavra em nossos corações. É o que eu oro e peço no nome de Jesus. Amém. Amém. Podem tomar lugar. Estamos a 15 dias do Natal. Logo aí, né, meus queridos? Black Friday já passou? Halloween também, graças a Deus. Reforma protestante. Dia de ações de graças também passou. Agora tudo isso só 2024. A festa do momento é outra. E você com certeza já percebeu que nós estamos num outro clima. Nós estamos num outro ambiente. De fato, se você olhar para as cidades de forma geral, as ruas, as lojas, os comércios, os shoppings, as igrejas, os prédios, as casas, está tudo decorado e enfeitado para o Natal. Então o nosso momento de celebração agora é outro. Os nossos corações se voltam para uma outra festa. Eu sei que você sabe, mas não custa a gente lembrar mais uma vez, que no Natal nós celebramos
o nascimento do nosso Salvador. Você não pode esquecer isso em nenhum momento nestas celebrações. É a festa do amor de Deus, revelado na pessoa de Cristo. Este amor que foi demonstrado de uma forma tão completa e cabal na cruz do Calvário por cada um de nós. O amor de Deus pelo seu povo, por minha vida, por sua vida, que está sendo sempre demonstrado e sempre aplicado em relação às nossas necessidades. Lucas 2,11 já disse: hoje em Belém, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Ok. Mas será que as pessoas de fato sabem por que é que nós precisamos de um Salvador? Deixa eu lhe perguntar ao seu coração nessa noite. Você sabe a razão por que nós precisamos de um Salvador? E é sobre isso que eu quero compartilhar nesta noite, aos nossos corações. A necessidade que nós temos de um Salvador. Estamos hoje no segundo domingo de Advento. A palavra Advento vem do latim adventus, que quer dizer chegada. Então nós estamos no segundo domingo, ou seja, na segunda semana, aguardando a chegada do aniversariante, do Salvador. É esse período que antecede o Natal. E para nós, os cristãos, é um tempo muito especial de preparação, é um tempo de alegria, é um tempo de regozijo, de expectativa, aonde nós estamos esperando com todo o nosso ser o nascimento do nosso Salvador. E também buscamos a contrição na presença de Deus, praticamos o arrependimento, voltamos-nos contritos na presença do Senhor, nutrimos a nossa fé em Cristo Jesus por meio da sua palavra, procuramos de todas as maneiras promover o amor, demonstrar este amor e também demonstrar a paz entre todas as pessoas. Então o Advento corresponde a estas 4 semanas que antecedem o nosso Natal. Hoje então estamos no segundo domingo de Advento. O Advento, queridos, nos ajuda a ver a grande necessidade que nós temos de um Salvador. A necessidade que cada coração tem de realmente ter um encontro com este Salvador. E depois de ter esse encontro, demonstrar a grandiosidade desta salvação. Demonstrar e evidenciar através da sua vida, do seu testemunho, essa salvação que está disponível na pessoa de Cristo, o Senhor que nasceu no Natal. Por isso a primeira razão para a lembrança é que quanto mais ansiosamente nós sentirmos a necessidade de um Salvador, tanto mais será preciosa a vinda, a chegada desse Salvador para nós. Quanto maior for a expectativa do seu coração, o desejo do seu coração, pela chegada, maior será então e preciosa será a vinda deste Salvador na sua vida. Imagine você, e eu vou usar agora um fato ilustrativo. Imagine você fazendo uma viagem de um cruzeiro, e você nesse cruzeiro passa pelo pesadelo de um naufrágio. Muitos já estão dando risada que ano que vem alguns vão fazer o cruzeiro aqui na igreja, né, pastor? Que nada vai acontecer, com a graça de Deus, né? Imagine, após colidir com um iceberg, o casco ele se divide, ele se parte em 2, e o navio transatlântico ele começa a submergir, a afundar. Não há salva-vidas suficientes, não há botes suficientes no navio para todo mundo. As pessoas elas tentam de todas as maneiras sobreviver. As que conseguem procuram se agarrar num pedaço de madeira,
ou algo que possa estar à disposição, o desespero começa a aumentar, exceto para aqueles que estão ali no navio embriagados, porque para eles é só diversão, é só alegria, talvez na hora da morte não, né? Não saberíamos dizer. Mas as horas passam, o frio ele é desesperador e as forças estão sendo drenadas, porque o corpo ele procura se manter salvo e faz todo o esforço necessário e procura se agarrar em que é possível para se manter vivo. De repente, avista-se ao longe as embarcações da marinha. As luzes vermelhas, piscantes à distância, são muito preciosas. E quanto mais perto elas vão chegando, mais preciosas elas se tornam. Afinal, elas estão anunciando que o socorro está vindo, que o salva-vidas está chegando. Mas se você é um dos embriagados que estão se divertindo enquanto morrem, as luzes, talvez piscantes, apenas são um motivo de riso ou alguma coisa engraçada. O que é que isso tem a ver com a nossa mensagem desta noite? Na realidade, nós estamos numa situação aflitiva, nós estamos num desespero profundo e nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos de alguém que venha ao nosso encontro e seja o nosso socorro, que seja o nosso libertador. E eu entendo que a coisa mais amorosa que talvez eu possa fazer nesse segundo domingo de Advento é ajudá-lo a entender que você, na sua vida, precisa desesperadamente do Salvador, para que à medida em que o Natal se aproxime, o teu coração possa desfrutar da verdadeira alegria, da alegria que vem da presença de Jesus. Por isso a primeira realidade para ser recordada no Natal é esta: a nossa própria condição espiritual. É por causa da nossa condição espiritual, queridos, que nós precisamos de um Salvador. É por causa da nossa condição espiritual que existe o Natal. É por causa da realidade espiritual do ser humano em que nós celebramos a vinda do Salvador a este mundo. Mas qual é a nossa condição espiritual? Efésios 2, verso 1 diz: vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados. E aí no verso 5, o apóstolo Paulo, ele complementa: embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados. Se você perguntar para a maioria das pessoas por que o pecado é um problema, e por que as pessoas precisam de um Salvador, porque nós precisamos de alguém que nos salve, que nos liberte do pecado, elas dirão que o pecado nos torna culpados diante de Deus e nos coloca sob condenação. E por isso nós precisamos de um Salvador, para perdoar os nossos pecados e também para remover o nosso castigo, a nossa culpa diante de Deus. Ora, essa é uma resposta assertiva, correta, mas ela não é uma resposta completa. Essa resposta não é o foco aqui de Efésios 2, 1 e 5, não é só disso que nós precisamos, não é só de perdão de pecados, não é só da remoção da culpa e do castigo que nós precisamos quando nós falamos de um Salvador. A razão pela qual nós precisamos desesperadamente de um Salvador não é apenas porque, como diz John Piper, nós estamos no cantinho do pensamento, colocado ali por Deus, pois precisamos pensar, precisamos refletir, precisamos pedir perdão, precisamos ser perdoados por nós ofendermos a glória de Deus. Ele diz que nós precisamos de um Salvador, porque nós estamos no necrotério. Ou seja, no cantinho do pensamento você pode choramingar, você pode lamentar,
Você pode muitas vezes se queixar, você pode dizer que você sente muito, você pode fazer algumas resoluções e prometer mudar, você pode até se decidir por entregar pela misericórdia de Deus. O problema é que você não está no cantinho do pensamento, você está no necrotério. E o que é que você pode fazer no necrotério? Nada. Nada, porque você está morto. Eu tive uma experiência de ir reconhecer um irmão da igreja quando eu estava em Antonina, no necrotério. Não sei se você já teve esta experiência. Houve um irmão da igreja, razoavelmente ainda novo, ele veio a óbito, e aí, não sei por que cargas de água pediram para que eu fosse reconhecer o corpo. Eu posso dizer e garantir para os irmãos que não foi uma experiência nada agradável. Quem já entrou num necrotério sabe o que é. Você chega lá, algumas macas, os corpos estendidos com um lençol sobre os corpos, e aí você chega aí você tira, não é esse daqui. Você vai no outro, não, esse aqui é muito jovem, também não é. E aí você chega naquele querido que você foi reconhecer. E aí você encontra ele num estado deplorável, porque ele é ali largado, ele é ali jogado sem ainda preparar o seu corpo. E fica aquela imagem tão desagradável. Quando você vê alguém que está naquela situação morto, que é a pior possível. E é isso que o apóstolo Paulo, ele está querendo colocar diante de nós, e com efeito, ele está dizendo aqui no capítulo 2, verso 1, antes de sermos perdoados, nós precisamos de fôlego de vida e da disposição de nos arrepender para pedirmos o perdão. Agora, mortos não têm nada disto, mortos não reagem. Mortos, eles não têm vida, eles estão ali na condição de morto. Você pode inclusive aplicar um choque de 220 volts sobre o corpo do morto, ele não volta a ter vida, ele está morto. E aí diz aqui, o verso 1 e 5, vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados. O 5 diz, embora estivesses mortos por causa de nossos pecados. Você consegue entender, meu querido? Paulo está dizendo que a nossa condição espiritual não era de quem estava no cantinho do pensamento, mas nós estamos no necrotério, nós estamos mortinho da silva, separados de Deus. Nós não precisamos de um Salvador qualquer, nós precisamos do grande Salvador, porque Ele, conforme Hebreus 2:3 diz, Ele veio trazer a nós uma grande salvação. Uma grande salvação. Isso se comprova pela forma como Paulo argumenta, quando ele diz que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. E eu quero ressaltar 3 coisas desse texto, que evidencia a condição de alguém que ainda não tem Jesus como seu Salvador. O estado que se encontra alguém que está longe de Jesus. A primeira verdade desse texto é que alguém que está fora de Jesus, longe de Jesus, ele está numa condição de pecado por natureza. Se você olhar no contexto, inicialmente aqui, no verso 3 do capítulo 2, há uma frase que comprova a seriedade da nossa condição de morte espiritual. No final do versículo 3 do capítulo 2, Paulo escreveu que nós éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais. Em outras palavras, tudo o que fizemos para trazer sobre nós a ira de Deus, nós fizemos por natureza, ou seja, por uma inclinação natural. Paulo está dizendo e afirmando que todo ser humano, por natureza, ele é um pecador.
ele está inclinado para o pecado, ele está inclinado para a desobediência. Então nós precisamos de um Salvador, não apenas porque nós pecamos, mas porque nós somos pecadores por natureza. Outro texto, aqui o verso 2, do capítulo 2, nós lemos que éramos do tipo que recusávamos a obedecer, ou seja, na Nova Versão Almeida diz que nós éramos filhos da desobediência. Uma outra maneira de Paulo argumentar é que a desobediência está no nosso DNA espiritual. A rebelião, ela corre no sangue da natureza do ser humano, faz parte da natureza pecaminosa herdada por Adão. O pecado original, o pecado ocasional, o pecado que herdamos e o pecado que nós praticamos. Mortos por natureza. Davi, ele teve consciência desta sua morte. E ele disse assim no Salmo 51, verso 5: eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Os nossos atos pecaminosos são frutos da nossa natureza decaída. Então o ser humano, ele tem a sua natureza corrompida, afetada pelo pecado, e ele então pratica aquilo que é contrário à vontade de Deus. Por exemplo, nós que somos pais, nós não ensinamos os nossos filhos a ser desobedientes, nós não ensinamos eles a serem rebeldes, nós não ensinamos eles a não ouvir a voz do pai, da mãe, nós não ensinamos eles a serem agressivos, a dar tapa no amigo, nós não ensinamos estas coisas. Mas eles fazem, eles praticam, porque por natureza estão no pecado. E por isso da grande necessidade do Salvador, para tirar esta natureza pecaminosa e colocar no coração, na vida, a natureza espiritual, a natureza de Jesus. Uma segunda verdade aqui desse texto é que nós somos mortos para a justiça e a fé. Agora, o que é que isso tem a ver, mortos para a justiça e a fé, com mortos espiritualmente? Aliás, parece que sempre estivemos bem vivos e ativos na rebelião e na desobediência. Sempre nos sentimos vivos e parecemos vivos e somos vivos diante das pessoas. É verdade, só que nós estamos vivos para a desobediência. E uma vez estando vivos para a desobediência, nós estamos mortos para a obediência. Nós estando vivos para a rebelião, nós estamos mortos para a submissão. Nós estando mortos ou vivos para a incredulidade, nós estamos mortos para a fé, para a confiança em Deus. Nós estamos vivos para o pecado e nós estamos mortos para a piedade. Nós não temos ou não tínhamos natureza espiritual viva que nos inclinasse, nos sujeitasse a fazer qualquer coisa para a glória de Deus e na dependência do seu poder. Portanto, queridos, na falta da natureza espiritual, na falta da vida espiritual que nos inclinasse naturalmente para a justiça, para a obediência, para a submissão e a fé, nós estamos mortos. Mortos para a justiça, mortos para a santidade, mortos para a obediência e mortos para a fé. Espiritualmente falando, eu estava morto. E sem o Salvador na minha vida, eu jamais me inclinaria para as coisas espirituais. Não havia vida espiritual em mim, se não fosse o Salvador me transformar e me alcançar. Por isso que eu precisei do Salvador para perdoar os meus pecados. Eu precisei do Salvador, do único Salvador, para me libertar das minhas transgressões, mas também para me dar uma vida espiritual, para que o meu coração se inclinasse
a confessar o meu pecado e se inclinasse a confiar e a obedecer a Ele por meio da fé, e isto com alegria. Eu era pecador por natureza, eu estava morto pela justiça e para a fé, por isso eu precisava do Salvador. E assim é todos nós. Nós precisamos desesperadamente do Salvador, para que o nosso coração se incline para aquelas coisas que são justas, aquelas que são do coração de Deus. Enquanto isso não acontecer, o pecado nos leva para o outro lado, e nós nos afastamos de Deus. Mas uma terceira verdade: nós precisamos de um Salvador, para que Ele possa nos recriar, ou seja, nos criar novinhos em folha. Você pode constatar pelo que está implícito no verso 10 do capítulo 2. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Observe aqui, queridos, o verbo criados. Fomos criados em Cristo Jesus. Eu não sei se você consegue perceber o que está implícito nesse verbo. A condição em que estávamos antes de termos um Salvador era tão ruim que nós precisávamos de alguém não apenas para nos perdoar, mas também para nos criar. É esta a verdade. Nós não precisamos de um Salvador apenas que perdoe os nossos pecados, mas Ele precisa nos criar para uma nova vida. E essa é uma imagem ainda mais radical do que quando a gente olha para do verso 5, que Deus diz assim: deu-nos vida juntamente com Cristo. Ou seja, juntamente com Cristo nós recebemos a nova vida. E é isto que Ele diz: fomos vivificados por Cristo Jesus. Agora em Efésios 2 nós lemos que fomos criados, e criados como a partir do nada. O objetivo dessas imagens aplicadas por Paulo é para descrever a nossa conversão. Nós fomos vivificados e nós fomos criados. Ou seja, fomos vivificados como que alguém que ressuscitou, alguém que nasceu de novo, que estava morto, e Ele novamente tornou a ter vida. Mas também nós fomos criados para nos dar vida espiritual. Ou seja, não existia vida. Esta vida precisou ser criada. Nós estávamos mortos e por isso Ele nos ressuscitou. Não havia vida espiritual em nós e por isso nós fomos recriados. Não estávamos no cantinho do pensamento, colocados ali por Deus. Nós estávamos na real, no necrotério, mortos espiritualmente. Quaisquer pensamentos que porventura maquinávamos, ou qualquer sentimento que nutríamos, ou qualquer ação que pudéssemos praticar, eram todos eles pensamentos, sentimentos e ações da carne, ou inclinação humana. Nada era do Espírito. Nada do que pensávamos, sentíamos ou fazíamos era espiritual, porque nós estávamos espiritualmente mortos. Tudo o que pensávamos, sentíamos ou fazíamos vinha do que éramos por natureza. E por natureza, diz aqui a palavra, nós éramos filhos da ira. Você consegue perceber quão horrível é a condição de alguém sem o Salvador? Você consegue olhar para o seu coração e perceber como é a vida de alguém, a situação de alguém, sem o Salvador? Como não tínhamos vida espiritual dentro de nós mesmos, apenas morte, tudo que nós pensávamos, sentíamos ou fazíamos era pecado e nos levava a praticar o pecado. Agora, o que é o pecado? Pecado é não alcançar o padrão da glória de Deus, é carecer da glória de Deus. É o que diz Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos ou separados estão da glória de Deus. Então, sinceramente, quem consegue fazer alguma coisa para a glória de Deus,
em vez que está morto espiritualmente? Então, queridos, antes de chegar o Salvador, antes dele nos vivificar, antes dele nos criar novinhos em folha, tudo que nós pensávamos, tudo que nós sentíamos, tudo que nós praticávamos era pecar, não era a glória de Deus. É isso que diz a palavra. E ao chegar ao final da nossa mensagem nessa noite, eu quero usar uma palavra de Jesus, que quando ele está na semana de ser entregue, ser sacrificado, ele faz uma advertência. Mas uma advertência muito sóbria, muito coerente. Mas também eu quero trazer a nós uma palavra de encorajamento, ao refletirmos sobre essa necessidade que nós temos de sermos criados de novo, como que não tivéssemos vida, como que se o mundo também precisou ser criado de novo, nós também diante de Deus precisamos ser criados de novo por Cristo Jesus. Mateus 23, 27 nos diz uma palavra que é possível alguém ter sua vida completamente limpa por fora, mas ainda estar morto por dentro. Está aí o texto na tela. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundícia. Aqui Jesus fala uma palavra na semana da Páscoa, na semana em que ele seria crucificado. Os líderes religiosos, os judeus, eles tinham o hábito de pintar os túmulos, os sepulcros, porque os viajantes que vinham para a celebração, para a festa da Páscoa, eles não poderiam tocar no túmulo, porque eles ficavam impuros para as cerimônias, para as festas, as exigências cerimoniais das festas. Então, eles pintavam os túmulos, e as pessoas, elas deveriam ter um certo zelo, um cuidado, para não ficar imundos, impuros. E Jesus, olhando para a vida daqueles líderes religiosos, que estavam tão preocupados com coisas exteriores, coisas humanas, coisas do coração do ser humano, e ele, sabendo do que iria acontecer, ele disse assim: olha, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, bem pintadinhos, né? Mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundícia. Sabe por que Jesus falou isso? Porque eles estavam tramando a morte de Jesus. Esses mesmo que estavam pintando os túmulos por fora, estavam alimentando no seu coração o ódio em relação a Jesus. Eles estavam tendo lá no seu coração, no seu interior, evidências de um coração que não foi transformado. Por isso, queridos, nós precisamos do Salvador, não apenas para, por meio dele, ofertar a Deus para boas ações, nem apenas para perdoar os nossos pecados. Nós precisamos do Salvador, porque sem ele, nós estamos mortos, nós estamos fragilmente desamparados, nós estamos sem recurso nenhum, e não importa quão bem alguém no seu exterior pareça, ele precisa experimentar esta nova vida interiormente. Ele precisa passar por um processo de mudança no seu coração. Por isso, queridos, não importa o que os olhos dos homens nos vejam. Eu posso ser uma pessoa legal, eu posso ser uma pessoa honesta, eu posso ser justo, eu posso ser correto, eu posso praticar boas ações, mas se o meu coração não nasceu para Deus, eu ainda estou na condição de um morto. Eu estou como um sepulcro caiado, bonito aos olhos das pessoas. Faço boas ações,
Mas se eu alimento inveja, se eu não pratico o perdão, se eu promovo facção, se eu falo com a minha boca coisas que não são verdadeiras, se eu não expresso o amor por meu irmão, por minha irmã, se estas evidências não foram reais de um coração transformado, de um coração mudado, eu sou apenas como um sepulcro caiado. Eu aparento diante das pessoas, dos olhos das pessoas, que por fora está tudo legal, está tudo bonito, mas dentro tem tantas coisas desagradáveis, tantas coisas ruins. Por isso, queridos, não adianta a gente trazer o dízimo da gente no envelope amarelinho aqui, ofertar ao Senhor, se durante a semana eu falo palavrões, se durante a semana eu sou agressivo, se eu sou violento com a minha esposa, com os meus amigos. Eu preciso ter uma transformação. Eu preciso da presença do Espírito. Alegria, paz, amor, benignidade, longanimidade. Contra estas coisas, Jesus disse, Paulo disse, não há lei. Mas também eu quero trazer uma palavra de encorajamento. O Senhor aqui, Ele nos encoraja para aqueles que estão mortos ainda nos pecados. João 5, o verso 24 e 25, é um texto que está sendo projetado também, diz assim: eu lhes digo a verdade, quem ouve a minha mensagem e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. E eu lhes asseguro que está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os mortos ouvirão a minha voz, a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem, viverão. Aqueles que ouvirem a voz de Jesus, terão vida, deixarão de ser mortos. Então, querido, se há alguma vida espiritual dentro de você, você deve isto à voz soberana, graciosa do Salvador. Mas se ainda no seu coração não tem a vida de Cristo, a voz do Salvador hoje lhe faz um convite. Apocalipse 22, 17 diz: vem, quem tiver sede, venha. Quem quiser, beba de graça da água da vida. Venha, beba e viva eternamente. A minha e a sua condição espiritual requer um Salvador. E Ele veio. Ele chegou. Diz Lucas 2,11, hoje em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Por isso, neste Natal, não deixe de recordar e olhar para a sua condição espiritual. Como você está? Você ainda está na morte? Ou você está na vida? Hoje eu te proponho a vida. Porque se você escolher a vida, certamente você vai viver. Que nós possamos abraçar Cristo Salvador. Possamos receber Cristo como nosso Senhor. E ter, em resposta a isso, a sua palavra, a vida eterna. E viver uma vida para a glória do Senhor. Amém, queridos? Vamos baixar nossas frontes, vamos orar. Pai, nós engrandecemos, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor é o nosso grande Salvador. Obrigado porque o Senhor, com compaixão e graça, veio ao encontro da humanidade, para que nós pudéssemos ter a verdadeira vida, a vida em Cristo Jesus. Ó Deus, obrigado porque o Senhor nos tira da morte. E obrigado porque o Senhor nos traz uma nova vida. O Senhor cria a nova vida em Cristo Jesus. E a Tua palavra nos diz que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. E as coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo.
Obrigado por esta salvação. Obrigado porque o Senhor é o nosso Salvador.